Nós vamos estar então estudando um pouquinho sobre o arrebatamento da igreja. E antes de iniciarmos, eu gostaria de dizer que só serão arrebatados, irão para a glória, aqueles que pertencem à igreja. A igreja do Senhor, não é? Não é a igreja fulana de tal, não. Todos os que pertencem à igreja do Senhor serão arrebatados, sem dúvida, né? Irão para a glória. E se você está aqui, ainda não é uma pessoa que tem certeza absoluta da sua salvação, pense muito no seu futuro. Procure compreender o estudo e, acima de tudo, abra seu coração a Cristo, receba-o como seu Salvador, para que você possa participar do arrebatamento, da nossa ida para a glória celeste. Pensa nisso, tá? Lucas 12, 35 a 40, preste atenção. Cingido esteja o vosso corpo e acesas as vossas candeias. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltarem das festas de casamento, para que quando vierem bater a porta, logo lhe abram. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-se os servirá. Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados serão eles, se assim os acharem. Sabei, porém, nisto, se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria, não deixaria arrombar a sua casa. Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. O arrebatamento é um acontecimento que não está determinado para esta hora ou para aquele dia. O Senhor Jesus disse em Mateus 24 que ninguém sabe o dia nem a hora, somente o Pai. Nem Ele mesmo, é só o Pai que tem esse momento determinado. Como não sabemos o dia nem a hora, nós precisamos estar preparados a todo momento. Não é verdade? Porque se você soubesse a hora, vamos tocar o barco aí, né? Quando estiver chegando aquele momento, muda minha vida ainda. Não é assim, não, irmãos, né? O Senhor é sábio, Ele não marcou o dia nem a hora, para que a pessoa tome uma posição no momento que Deus fala ao seu coração. Então, se você está aqui hoje, não tem certeza da sua salvação, é hora de você começar a pensar, né? Porque ele pode vir antes de terminar essa reunião. E se ele vier antes de terminar a reunião, e você não é uma pessoa salva, não entregou sua vida a Cristo, você não vai participar dessa nossa ida para a glória do céu. Você vai ficar aqui. Depois de enfrentar as consequências que a Bíblia determina para aqueles que não são salvos. Então é bom pensar, não é? O nosso texto que nós acabamos de ler aqui começa com essa frase: cingido esteja o vosso corpo e acesas as vossas candeias. A palavra cingido esteja o vosso corpo indica uma preparação para nós sairmos para a glória. Lembra dos israelitas lá no Egito? Quando o Senhor foi tirá-los dali, eles tinham que cingir-se para caminhar em demanda da terra prometida. E cingir era levantar aquela roupa que eles usavam, amarrar na cintura, para facilitar os movimentos, não é? Que significa isso, não é?
Quer dizer, a pessoa com o corpo cingido, ele está preparado para a caminhada, para a jornada. Eu espero que você esteja com o seu corpo cingido. Acesas as vossas candeias, mostra que a luz da salvação está brilhando na sua vida. Você é salvo, você é salva, pertence ao Senhor. Ele vai levar você para casa. Então pensa nisso, né? Agora essa frase aqui: sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor. Isso é importante, né? Eu estou esperando Ele a qualquer momento. E você está esperando? Não, Senhor, bem não. Eu não estou pronto ainda. É assim. Senhor, demora mais um pouquinho, né? Tem algumas coisas na minha vida que eu preciso acertar. Assim não, irmãos. Nós temos que estar prontos, né? Temos que estar prontos para essa hora. Muito bem, vamos avançar um pouquinho. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor. Porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Filho do Homem é o Senhor Jesus Cristo. Mateus 24, 44. A hora em que não cuidais, o Senhor não está nos enganando, não. Ele sabe como é a nossa vida, nosso pensamento, nosso sentimento. E ele disse: a hora em que não cuidais, o homem virá. Então, naquele momento que você não está nem pensando, né, na volta de Cristo, Ele vem, não é? Pega você de surpresa, porque não está preparado. Nunca abriu seu coração para o Salvador. Não tem a certeza da salvação. Então é hora de pensar, não é? A hora em que nós não cuidamos, o Filho do Homem vai chegar. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Mateus 24 e 44. Ninguém sabe a hora do arrebatamento. Só o Pai, não é? Só o Pai. O texto diz que nem o Filho sabe, né? Então o arrebatamento está lá no coração do Pai. E a hora vai chegar, mas você não sabe qual é essa hora. Então se prepare, né? Se prepare. Cingido esteja o vosso corpo e acesas as vossas candeias. Lucas 12 e 35. Quando nós olhamos para esse texto, nós temos duas condições determinadas aqui para nós na hora do arrebatamento. Cingido esteja o vosso corpo. Cingir o corpo é uma preparação. Quando os israelitas foram sair do Egito, eles tinham que cingir o seu corpo, né, com aquela veste comprida que eles usavam, amarravam na cintura, para poder facilitar para andar, né? Então eles tinham que cingir o seu corpo. Mas o texto fala: cingida esteja o vosso corpo e acesas as vossas candeias. Sabe, irmãos? A segunda parte, acesas as vossas candeias, nos leva para Mateus 25, onde nós temos 10 virgens iguaizinhas, e todas elas estavam esperando a vinda do noivo. O noivo é o Senhor Jesus, né? Mas só que quando o noivo chegou, 5 virgens tinham a sua lâmpada acesa, mas 5 não tinham a lâmpada acesa. E aquelas que tinham as suas candeias acesas entraram com o noivo para as bodas do Cordeiro. As outras se perderam aí, não é? Então nós temos que pensar nessas coisas. A palavra é clara, ela mostra com muita clareza, não é?
O nosso corpo tem que estar cingido, quer dizer, nós estamos preparados para a jornada. As nossas candeias têm que estar acesas. É o testemunho de uma pessoa que crê no Senhor Jesus Cristo, o testemunho de uma pessoa salva, que vive neste mundo para a glória do Senhor. Então nós temos que pensar nisso, não é? A figura mostra como o israelita levantava só a roupa comprida e amarrava na cintura, não é? Isto era cingir-se. A expressão cingir os lombos, usada nos tempos bíblicos, dizia a respeito a levantar e amarrar a túnica, para que todo o pano ficasse acima dos joelhos, a fim de que a pessoa pudesse correr, trabalhar ou mesmo lutar. Era uma preparação, né, para essas atividades. Cingir os lombos virou uma metáfora para ficar preparado, estar pronto, né? Vestir-se para a ação. Olhando para essa expressão, ficar preparado, eu gostaria de perguntar a todos que aqui estão: estamos preparados para o arrebatamento? Não sabemos o dia nem a hora, mas vai acontecer. E pode ser antes que termine essa reunião. E a pergunta é: você está preparado? Se nós formos subir hoje, você vai conosco ou vai ficar aí? Pensa bem, não é? Palavras do apóstolo Pedro. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperar inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. 1 Pedro 13. Agora Pedro usa a expressão cingindo o vosso entendimento. Não é? O israelita cingiu o corpo, não é? Mas Pedro fala: cinge o seu entendimento, não é? Nós precisamos pensar nisso. Ele diz: sede sóbrios, não é? Esperar inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como está o teu entendimento em relação à volta de Cristo, ao arrebatamento? Tem certeza da sua salvação? Agora, uma pergunta: como eu posso cingir o meu entendimento? O israelita sabia, ele tinha que levantar aquela roupa, amarrar aqui na cintura para facilitar a movimentação, né? Isso era cingir-se. Mas cingir o entendimento, como é que eu posso cingir o meu entendimento? Como é que você pode cingir o seu entendimento, né? Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12 e 2. Não é? Então nós vamos cingir o nosso entendimento, não é? Renovando a nossa mente, experimentando a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos pensar mais um pouquinho. Observe esse texto de Apocalipse 1 e 3. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Como é que nós vamos cingir o nosso entendimento? Bem-aventurados aqueles que leem. Não é? Lê o que? Livrinhos de história, doutrinas estranhas, enganadoras? Não, ler a palavra do Senhor. Ler a palavra do Senhor. Bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Então você vai cingir o seu entendimento através da leitura da Bíblia Sagrada.
A leitura da palavra de Deus. Não é? Às vezes nós perdemos tempo lendo muita coisa, não é? Coisas sem importância, sem valor. E nunca pegamos a Bíblia Sagrada para conhecer o plano de Deus, a vontade de Deus para a nossa vida. E o texto diz, olha, felizes aqueles que leem. Bem-aventurados é felizes. Né? Felizes aqueles que leem, aqueles que ouvem. Ler, você tem a Bíblia em casa, né? Pode pegar a hora que você quiser e ler a palavra do Senhor. Ouvir quando você vem às reuniões. Ah, mas eu não tenho muito tempo não. Às vezes eu vou uma vez por semana lá no domingo à noite, né? É assim com a sua vida? Nós precisamos ler, precisamos ouvir, não é? E precisamos guardar. Ler, ouvir e guardar. Decora isso, né? O que é muito importante para nós. Nós estamos mostrando agora, está dando para ver, né? Um culto doméstico. Sabe o que é culto doméstico? É quando o marido e a esposa reúnem os filhos para fazer a leitura da Bíblia Sagrada. Pai, mãe e filhos, fazendo culto doméstico, lendo a Bíblia todos os dias, meditando nos ensinos dela, crescendo, desenvolvendo espiritualmente. Isso é importante para todos nós, né? Não negligencie o culto doméstico. Pegue a sua Bíblia, faça para os seus filhos, né? Porque isso é importante para eles, não é? Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Paulo está falando com Timóteo, né? E está exortando ele. Mas a primeira colocação é: aplica-te à leitura. É cansativo, né? Ler todo dia a Bíblia, né? Mas ler livros, ler revistas, ler coisas assim, não tem importância, né? Nós precisamos valorizar a palavra do Senhor. Aplica-te à leitura, disse o apóstolo Paulo a Timóteo, né? A exortação ao ensino. Se uma pessoa não se aplica à leitura da Bíblia, como ele vai exortar? Como ele vai ensinar? Nós não podemos inventar nada. Nós temos que aprender da palavra, passar a palavra para nossos irmãos, para que todos sejam fortalecidos, edificados e abençoados por Deus. Aplica-te à leitura. Agora eu quero que você note 2 Timóteo 4,13. Quando vieres, traze a capa que deixei hoje em casa de carne, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. São palavras do apóstolo Paulo. Não é verdade? O que ele está pedindo? Quando vieres, traze a capa. Certamente estava precisando dela, ele estava preso, né? Bem como os livros. Sabe, irmãos, estava chegando já perto da morte de Paulo. Ele estava preso, já estava determinado a sua morte, mas ainda ele quer os livros, ainda ele quer os pergaminhos. Os pergaminhos é a Bíblia, é a palavra do Senhor. Os livros certamente são de outros escritores que ele gostaria de ler, não é? Então ele queria os livros e queria em especial os pergaminhos. Ele faz um destaque da palavra, né? Especialmente os pergaminhos, que é a palavra do Senhor.
Ele gostava de ler outros livros, de irmãos que escreveram sobre o assunto. Mas o mais importante eram os pergaminhos, a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Então, irmãos, é uma coisa preciosa, né? Se nós queremos estar preparados para o arrebatamento, nós temos que compreender a Palavra. E nós, para compreendermos a Palavra, nós temos que dar valor a ela, ler, meditar, né? Desenvolver o conhecimento dela. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Veja o que Paulo está falando aqui, né? Olha, ele disse assim, ó, estou sendo oferecido por libação. Libação era quando o sacerdote derramava o vinho no sacrifício da tarde. E ele estava, então, demonstrando o fato que a sua morte estava chegando, né? Ele estava preso, estava condenado e o dia da sua morte já estava determinado. Mas mesmo assim, faltando poucos dias para ele sair desse mundo, ele ainda queria livros e ainda queria a Bíblia. E nós, irmãos? E nós? Eu não tenho tempo, né? É uma correria, rapaz, né? Levanta cedo, vai para o serviço, isso, aquilo, outro, né? Não dá tempo. Conversa, né, irmãos? Falta interesse, falta vontade, falta compreensão. E o que Paulo fala é muito importante para nós, né? Especialmente os pergaminhos. É a palavra, irmãos. É aquela Bíblia que você não tem usado, né? Que está lá dentro do armário, ou onde quer que seja guardado lá, né? Ela é a coisa mais importante na sua vida e você precisa valorizá-la, não é verdade? Bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas. Por quê? Pois o tempo está próximo. Apocalipse 1:3, né? Bem-aventurados é felizes, é abençoados. Então troca a palavra. Abençoados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, porque o tempo está próximo, né? Nós sabemos que a qualquer momento o arrebatamento vai acontecer, os salvos vão ser levados para a glória, os não salvos vão ficar aí nesse mundo perdido, né? Porque nunca abriram o coração para Cristo, nunca nem mesmo leram a Bíblia Sagrada, são completamente ignorantes das verdades de Deus. Então acorda enquanto é tempo, né? Nós temos que ler, nós temos que ouvir, né, que é o que o texto fala, e nós temos que guardar. Então você lê a Bíblia, você ouve nas reuniões e você guarda aquilo que você ouviu, pratica aquilo para o seu bem-estar e para a glória do Senhor. Uma forma de ouvir a palavra é nas reuniões da igreja, não é? E nós precisamos sempre lembrar isso. Assim a fé vem pela pregação. E a pregação pela palavra de Cristo. Romanos 10 e 17. Se a fé vem pela pregação e nós não gostamos de ouvir a pregação, só de vez em quando a gente vai lá na igreja ouvir a pregação. Aquele irmão que fala lá, não tem muito conhecimento, mas se o Espírito está usando ele, tenha muito ou tenha pouco, você vai ser abençoado, né? Então é muito importante. Se a fé vem pela pregação, nós precisamos ouvir a pregação, não é? E a pregação pela palavra de Cristo. Crente que falta às reuniões não tem noção do valor das reuniões, do valor das pregações. Mas o Senhor quer nos abençoar e nós temos que acordar em tempo, não é? Assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? Tem condições? Como crerão naqueles de quem nada ouviram? Você vai crer em quem se você não ouviu? Nada daquela pessoa, né?
Como ouvirão se não há quem pregue? Graças a Deus que temos quem pregue, né? E vários irmãos pregando. Não é, Julia? Nós damos graças a Deus por aqueles irmãos que se dedicam ao Senhor. O Senhor usa uns com mais conhecimento, outros com menos, mas o Espírito usa e nos traz a palavra do Senhor, não é? Assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Como, porém, invocarão aquele que não creram? Como crerão naquele de quem nada viram, nunca ouviram, né? E como ouvirão se não há quem pregue? Pense nisso, né? Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10, 13, 14, 17, né? É a palavra do Senhor. É a palavra do Senhor. Como ouvirão se não há quem pregue, né? Temos que pregar, não é verdade? Todos os irmãos que têm possibilidade de passar a palavra para outros têm que pregar, né? É nosso dever, é nossa obrigação. Meu cunhado morava numa cidade pequena no estado de São Paulo, e ele comprou uma cornetinha assim, um aparelhinho pequeno, pendurava aqui, né? E ele ia lá para a praça, debaixo de umas árvores, e ele pregava. Pregou muito tempo ali pregando. Um dia, conversando com ele falou: faz tempo que eu prego, eu nunca ouvi de uma pessoa que se converteu. Eu falei: bom, mas quando você chegar lá em cima, você vai ver, né? Passou um tempo, veio um senhor lá do Nordeste, da terra dele, ele era nordestino também. Veio lá e foi visitar ele. Ele falou: Joseli, eu tinha muita vontade de te encontrar, e agora deu certo. Por que você queria me encontrar? Lembra quando você ficava debaixo daquela árvore lá na pracinha com uma corneta, assim, um aparelhinho, pregando ali? Então, ali naquela pregação, Deus tocou o meu coração. Naquele dia eu entreguei minha vida ao Senhor. Nós somos irmãos. Que coisa linda. Ele achava que ninguém tinha se convertido. E Deus trouxe esse homem lá do Nordeste para falar com ele, para mostrar para ele que há resultados quando nós pregamos a Sagrada Palavra. Não podemos esquecer as realidades, não é, irmãos? De forma alguma. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Bem-aventurado aqueles que veem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas dela escritas, pois o tempo está próximo. Pensa nisso, não é? Guardar a palavra não é colocar a Bíblia na estante, não é? Porque quando você coloca ela na estante, você está guardando a Bíblia, não é? Mas guardar a palavra é colocar a palavra no seu coração, é ler, meditar, para que você possa alcançar a salvação eterna enquanto está aqui, não é? Porque depois não tem mais jeito. Guardar a palavra é colocar a palavra no coração, é servir ao Senhor de acordo com a Sagrada Palavra. É importante, irmãos, nós temos que pensar nisso. Um dia em Governador Valadares, eu estava ministrando lá, e o irmão falou: vamos visitar um irmão fulano, esse nome, né? E nós fomos visitar. Quando chegou na casa do irmão, conversamos um pouco, e aí eu falei: irmão, eu gostaria de ler a palavra, pega a sua Bíblia, né? Vamos ler juntos, né? Aí ele virou para a esposa dele, que estava lá na cozinha, e falou: fulano, você pode pegar minha Bíblia? Ele não sabia onde estava a Bíblia dele. Aí ela falou: está embaixo, na estante, assim, lá, bem, né? Está bem guardadinha lá. Ele foi lá, catou a Bíblia e veio assim, tirando a poeira. Fazia muitos dias que a Bíblia dele estava lá, né? É verdade, né? Guardar a Bíblia não é guardar na estante, né? É guardar no coração. Aquele senhor estava com problemas, estava faltando muito às reuniões, mas o segredo estava ali. A Bíblia estava guardada lá na estante, não é? Onde está a sua Bíblia, irmão?
Está guardadinha também? Precisamos, irmãos, entender essas coisas, né? Bem-aventurado aqueles que leem. Se precisa ler, pega a sua Bíblia e vai ler. Bem-aventurado aqueles que ouvem as palavras. Você precisa ouvir. Vem nas reuniões para você ouvir a palavra, né? Bem-aventurado aqueles que guardam as coisas nela escritas, porque o tempo está próximo. Nós temos que ler, ouvir e praticar. Guardar e praticar, né? Ser fiel à palavra do Senhor, ser fiel ao Senhor, né? Abre o seu coração ao Senhor. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes. E o final do versículo: enganando-vos a vós mesmos. Se nós não somos praticantes da palavra de Deus, se nós somos só ouvintes também, né? E não damos atenção à palavra, não obedecemos à palavra, nós estamos nos enganando a nós mesmos, né? Então, ouvir, guardar, praticar coisas que são necessárias, né? Ora, aconteceu que ao dizer Jesus estas palavras, uma mulher que estava entre a multidão exclamou e disse-lhe: bem-aventurada aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram. Ele, o Senhor Jesus, porém respondeu: antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e a guardam. Não é guardar no instante, não, né? Guardar no coração. Praticar a palavra do Senhor. Nós vamos ser abençoados, irmãos, quando nós obedecermos os princípios da palavra de Deus. Se nós formos negligentes, nós vamos ter prejuízo, e às vezes prejuízo grande. Então é bom pensar, né? Vamos observar outra ocorrência da palavra: cingido esteja o vosso corpo. Desta maneira comereis longos cingidos, sandálias nos pés, cajado na mão, comer-o-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Né? Porquanto o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Longos cingidos significa preparação para o arrebatamento. Nós precisamos, né, entender essas coisas. Logo o arrebatamento vai acontecer. Os salvos vão ser tirados da terra, os outros vão ficar aí para enfrentar a tribulação que virá logo a seguir. E se não alcançarem a salvação nesses períodos, o lago do fogo é o destino da pessoa que não é salva, né? Pensa bem nisso, é muito importante, irmãos, né? Assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Hebreus 9, 27 e 28, né? Interessante, irmãos, observem bem, né? Aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, não é? Então, antes de você morrer, precisa ter a salvação eterna, né? Ou então estará perdido para sempre. Ele vai aparecer a segunda vez, não para tratar o problema do pecado, que ele já tratou quando ele veio a primeira vez. Mas ele vai aparecer aos que o aguardam para a salvação. Interessante, né? A gente tem que pensar nisso, né? Às vezes, conforme Lucas 17, né? O casal está dormindo, o marido
não é salvo, a mulher é salva, de repente acontece o arrebatamento, aquele que é salvo vai. Aí o companheiro, a companheira ali lá, levanta, cadê o fulano, cadê o fulano, né? No caso, quando ele sai para a rua, muita gente procurando o parceiro, né? Acontece quando o marido se converte, a mulher não. Quando a mulher se converte, o marido não. Então nós temos que lembrar, né, que ele vai aparecer aos que o aguardam para a salvação. Então nós estamos aqui, né? Não sei quantos estamos aqui, mas temos uma tão boa, né? Graças a Deus. Se o Senhor Jesus Cristo vier, Ele vai aparecer e quem vai ver? Quem é salvo. Quem não é salvo não vai ver, né? Então, Ele vai aparecer para aqueles que o aguardam para a salvação. Você está aguardando? Já entregou sua vida ao Senhor Jesus? Tem certeza absoluta da sua salvação? Ou está se enganando a si mesmo, não é? Pensa bem, não é? É muito importante isso para nós, não é? Nós estamos chegando ao final. E eu gostaria que você pensasse em tudo que nós já meditamos aqui, não é? E se você não é salvo, abre o seu coração ao Senhor Jesus, Ele está aqui. Ele está aqui. E você pode falar com Ele. Se você quer ser salvo, fala com Ele. Senhor, a partir desse momento eu me entrego em tuas mãos. Eu vou te servir. É uma posição que você toma para o bem seu por toda a eternidade. Então pensa nisso. Se você não é salvo, precisa de salvação. Já chegou a hora do arrebatamento. Depois do arrebatamento, o que vai acontecer no mundo? Lê Apocalipse. Lê a situação que vai ocorrer no mundo. Então, antes que seja tarde demais, entregue sua vida ao Senhor Jesus. Não é? Pensa nisso, não é? Ele vai aparecer segunda vez, mas não para tratar o problema do pecado, mas para os que o aguardam para a salvação. Eu estou esperando. Minha vida já está quase terminando aqui, né? Mas eu estou aguardando. A qualquer momento que Ele vier, eu estou pronto para nós estarmos juntos na glória e por toda a eternidade. E você? Está aí titubeando ainda? Não sabendo o seu futuro, incerto o seu futuro? Pensa bem nisso, né? Ele aparecerá aos que o aguardam para a salvação. Isso vai acontecer sim, sem dúvida, né? Cingido esteja o vosso corpo e acesas as vossas candeias. Esse versículo de Lucas 12:35, mostra a preparação. Seu corpo está cingido, a sua candeia está acesa, porque você creu no Senhor Jesus como seu Salvador, entregou sua vida a Ele, você pertence a Ele. E se isso não aconteceu, tome essa posição ainda hoje, antes que seja tarde demais, não é? Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram encontrar-se com o noivo. As nécias, ao tomarem suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Não? De novo lhes falava Jesus: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos aos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam vossas boas obras e glorifiquem
ao vosso Pai que está nos céus. Mateus 5, 14 a 16, não é? Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Pode acaso ser de fé salvado? Assim também a fé, se não tiver obras, por si está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. A nossa vida tem que mostrar a fé que nós temos, não é? Então, pensa nisso, é muito importante, não é? Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo, despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. E aí, irmãos, né? Isso é importante, né? Quando é que nós vamos ser encontrados? Veja bem. Além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Como está a nossa vida cristã, né? Se o Senhor vier hoje para buscar a igreja, como está a nossa vida espiritual? Nós somos fiéis? Nós somos sinceros? Estamos vivendo de acordo com a vontade do Senhor? Espero que nós compreendamos isso, né? Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Antes façamos administrações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Que dia que está se aproximando, né? O arrebatamento. E a exortação é: não deixemos de congregar. Congregar é reunir. Tem duas traduções. A outra tradução fala: não deixemos a nossa congregação. Deixar a congregação é uma coisa, deixar de congregar é outra, não é? São duas traduções que nos dão ideia da forma como nós devemos servir a Deus. Pense nisso. Se você tem deixado de congregar, né? Se você é aquele crente assim que de vez em quando você aparece na reunião, pensa, está chegando a hora do arrebatamento e nós não podemos deixar de reunir, né? Não podemos deixar de congregar. É o ensino da palavra, não é? A gente acha bom, né? Quando está todo mundo na reunião, não é verdade? Até eu estou aí na reunião. Interessante, né? Vamos levar conosco essa frase: não deixemos de congregar. Congregar é reunir. Troca a palavra: não deixemos de reunir, como é costume de alguns. Vamos servir ao Senhor com fidelidade, com amor, com dedicação, não é? Muito bem. Vamos orar. Que Deus nos abençoe, que a sua palavra fique em nosso coração. Amém. Amém.